Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula 4. Meu nome é Arthur e hoje a gente vai falar de uma coisa que o Sol faz todo santo dia. Isso é de graça e quase ninguém repara. Ou seja, ele esquenta as coisas, ele aquece as coisas. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida para a gente começar. Você já pisou descalço no chão, no cimento, no dia de sol forte? E viu que ardeu, né, a sola do pé, ou já pegou naquela mangueira preta que fica jogada lá no quintal e você viu que a água saiu um pouco mais aquecida, saiu mais quente. Pois é, isso já é energia solar térmica funcionando. Ou seja, ninguém instalou nada, ninguém pagou nada, o sol simplesmente aqueceu, né, esses itens. E hoje a gente vai aprender como transformar isso, que no caso acontece por acaso, em um sistema de verdade, um sistema funcional, que aquece a água do nosso banho. Então vamos lá. Antes de eu explicar qualquer coisa, eu quero que você pense. Olhe as duas perguntas na tela. A primeira: quando a gente fala em energia solar, você acha que ela serve só para fazer eletricidade? E que outros usos o Sol você conhece? E a segunda, como é que a luz do Sol poderia aquecer a água? Você já viu algum aparelho que faz isso? Dá uma pensada aí. Existem duas maneiras completamente diferentes de aproveitar o Sol. E muitas pessoas acabam confundindo essas duas. Guarde bem essa diferença, porque ela é o coração dessa aula hoje. A primeira é o sistema fotovoltaico. É aqueles painéis azuis ou meio escuros que a gente vê lá nos telhados das casas. Ele pega a luz do sol e transforma em eletricidade. Ou seja, ele não leva em consideração se está quente ou frio. O que ele quer é a luz solar. Ou seja, essa eletricidade acende a lâmpada, liga a TV, carrega os nossos telefones e faz, por exemplo, a nossa geladeira funcionar. E a segunda é a energia solar térmica. E aqui é o contrário. Ela não quer fazer nenhum tipo de eletricidade. Ela quer o calor do sol direto para esquentar a água. Deixa eu fazer uma comparação aqui que ajuda a gente a não esquecer. É, Imagina, por exemplo, que o sol seja como se fosse um bolo. E o painel solar ele é o liquidificador. Ele pega o bolo e transforma em outra coisa. Numa vitamina, por exemplo. Numa coisa nova, que é a eletricidade. Já o sistema térmico é você comendo esse bolo diretamente. Ele não transforma em nada. Ele usa o calor do jeito que ele já veio do sol. E por que isso importa? Porque transformar em energia sempre tem uma perda.
Como o sistema térmico ele não transforma, ele aproveita muito mais. Já um painel fotovoltaico, ele aproveita mais ou menos 20% da energia que chega nele. E um coletor solar térmico aproveita entre 50, 60 e pode chegar até 70%. Ou seja, ele é 3 vezes mais eficiente. Só que ele só serve para uma coisa: esquentar. Mas uma diferença assim é importante. O fotovoltaico, ele atende a casa inteira. Tudo que é elétrico, o térmico atende apenas pontos específicos, ou seja, o chuveiro, a torneira quente ou então as nossas piscinas. E olha que interessante, o chuveiro elétrico ele é campeão de gasto de energia em uma casa brasileira. Então, trocar o chuveiro elétrico por uma água aquecida pelo sol derruba as nossas contas de luz de um jeito muito bom. E, na verdade, o ideal é ter os dois. Um cuida da eletricidade e o outro cuida do banho quente. Eles não competem, eles se completam. E tem um vídeo, né, dessa diferença que eu acabei de falar. E agora chegou a hora do nosso primeiro debate. E aqui eu quero que vocês parem um pouco para pensar. A pergunta é: na sua casa ou na casa de alguém que você conhece, qual dos dois sistemas faria mais diferença? O fotovoltaico ou o térmico? Vou te dar uma pista para ajudar. Pense em qual aparelho da casa mais gasta energia. Se a casa toma banho de chuveiro elétrico todos os dias, tipo várias pessoas, ou seja, um banho demorado, o sistema térmico ele resolve, né, o problema sozinho. E custa bem menos do que um sistema fotovoltaico inteiro, que o custo é mais elevado, ou seja, é mais caro. Já se a casa tem um ar-condicionado ou muitos computadores ou freezer, aí o fotovoltaico ele acaba fazendo mais falta, ou seja, ele seria mais eficiente. Não existe uma resposta única. Existe uma resposta certa para cada casa. E é isso que um bom técnico, né, um engenheiro, no meu caso, ele olha para a casa antes de sair vendendo, por exemplo, para o cliente. Aqui a gente vai para um componente chave, que é o coletor solar. Agora a gente vai abrir esse sistema e ver o que tem dentro desse sistema. O sistema solar térmico ele tem basicamente três peças. Preste bastante atenção nelas. A primeira é o coletor solar, ou seja, é aquela placa que fica no telhado, que parece um painel fotovoltaico, mas não é. E o trabalho desse painel solar fotovoltaico é capturar o calor do sol e passar esse calor para a água. Aí é onde que entra esse reservatório térmico, também chamado de boiler. Ele é aquele cilindro, né, que fica deitado no telhado, parecendo um tanque de metal.
Ele é, na prática, uma garrafa térmica gigante. Ele guarda a água quente que o coletor produziu para posteriormente, né, você tomar banho quente no horário da noite, com o calor que o sol deu ao meio-dia. E a terceira é a caixa d'água comum, que abastece todo esse sistema, como está aqui em azul. Agora vem uma parte muito interessante, que é como que essa água circula. Na maioria dos sistemas, ela circula sozinha, sem uma bomba, sem um motor ou sem gastar nada. Em watts de eletricidade, não gasta nada. Isso acontece por causa de um princípio da física chamado de termofisão. Aliás, termosifão. Funciona assim: a água quente é mais leve que a água fria. Por isso ela sobe. Sabe quando você está em uma piscina e sente que a água de cima é mais morninha e a de baixo é muito mais gelada? Exatamente isso. Então a água fria ela desce do reservatório para o coletor. Lá no coletor, o sol aquece essa água e ao aquecer ela fica mais leve e sobe de volta para o reservatório. E ao subir, ela empurra mais água fria para baixo, que vai para o coletor, esquenta e sobe. E vira um ciclo que não para enquanto tiver sol. Isso sem uma bomba ou sem energia elétrica. É basicamente só física. Ou seja, então é por isso que o reservatório ele fica sempre mais alto que o coletor. Porque se invertesse esse sistema, ele não funcionaria. E é por isso também que esses sistemas duram vários anos, 20, 25 anos, porque não tem quase nada para danificar esses sistemas. Aqui a gente tem um coletor solar plano. Abrindo esse, esse coletor por dentro, que é através desses vídeos, a qual vocês podem acessar. Esse é um modelo mais comum no Brasil, ou seja, ele é uma caixa e essa caixa tem camadas de cima para baixo. Deixa eu ver aqui se eu acho que um vídeo aqui melhor. Ok, eu acho que esse aqui está melhor para visualizar. Ou seja, em cima ele tem um vidro transparente, ou seja, ele deixa a luz do sol entrar, mas não deixa o calor sair. É o mesmo efeito de um carro fechado no estacionamento. O vidro deixou o sol entrar e prendeu o calor lá dentro do carro. Por isso o carro, tipo, fica. Quando a gente entra dentro dele, tá parecendo um forno. E aqui esse defeito do carro virou a solução. É o chamado efeito estufa, trabalhando ao nosso favor. E embaixo desse vidro tem uma placa preta, chamada de placa absorvedora. E ela é preta de propósito. Ela é preta porque ela absorve praticamente toda a luz que chega e transforma em calor. Faz um teste em casa, por exemplo. No dia de sol, encosta a mão no carro preto e depois em um carro branco. Tem uma diferença enorme. E coladas nessas placas preta tem tubos de cobre. Aqui não dá para ver bem, mas tem. Com a água que vai
vai passando, né, dentro desse tubo. E o cobre ele é usado porque ele conduz calor de uma forma muito bem. Ou seja, o calor da placa passa rapidinho para essa água. E embaixo de tudo isso tem um isolamento, uma espuma que impede o calor de escapar pelo fundo. Então o caminho o sol atravessa o vidro, bate na placa preta e a placa esquenta. Passa o calor para o cobre passa para a água e a água esquenta e sobe para o reservatório. E o vidro ele segura esse calor lá dentro e o isolamento ele impede que ele fuja por baixo. Ou seja, é simples assim, é sem motor, sem eletrônica, sem nada que quebre esse equipamento. Agora um debate sobre o coletor plano. Uma pergunta para você. Por que será que o coletor plano é preto e não branco ou prateado? As cores claras, elas refletem luz e as cores escuras, elas absorvem. Se a placa, por exemplo, fosse branca, a luz bateria e voltaria. E a água nunca esquentaria. É a mesma razão pela qual você sente muito mais calor quando está com a camiseta mais escura do sol do que uma camiseta branca, que é o meu caso aqui. E a segunda pergunta: o que acontece com esse coletor no dia muito frio, com vento gelado? Guarda essa dúvida aí que a gente vai debater sobre ela em breve. Aqui a gente vai falar sobre os coletores solar de tubos a vácuo. Deixa eu ver se está aqui rodando o vídeo. Los colectores de vacío, igual que los ordinarios, captan radiación solar mediante una placa absorbente. Tirar o áudio aqui. Esse daqui é o tipo de coletor, ele é o mais moderno. É o coletor de tubos de vácuo. Em vez de uma caixa chapada, ele é feito de vários tubos de vidro, um do lado do outro, parecendo lâmpadas fluorescentes, deitadas no telhado, como é possível observar aqui no vídeo. E o segredo está no nome, vácuo. Cada tubo é, na verdade, um tubo dentro de outro tubo, como a gente vê com o que está transparente aqui. E entre os dois foi retirado todo o ar. Não tem nada ali, é um vazio. Por isso isso é tão genial. Por quê? Porque o calor precisa de matéria para se espalhar. Se não tem ar nenhum, o calor não consegue escapar. E é exatamente o mesmo truque da garrafa térmica, que é a garrafa lá do café. A garrafa esquenta, a garrafa térmica tem um vácuo na parede, por exemplo, e por isso o café ele fica quente por várias horas. E aqui é a mesma coisa. O sol entra, esquenta e o calor fica preso porque não tem para onde vazar. Aí a gente responde aquela dúvida que ficou. Lembra do vento gelado? No coletor plano, o vento frio bate no vidro, rouba calor e derruba esse rendimento. No tubo de vácuo, que é esse daqui, o vento pode bater à vontade e o vácuo não vai deixar o calor sair dali. Por isso ele é muito melhor
em lugares mais frios, em lugar que tem muito vento e em dias mais nublados. Dentro de cada tubo ainda tem uma peça chamada Heat Pip, ou um tubo de calor, que é esse daqui. É quase uma mágica. Deixa eu retornar aqui um pouquinho o vídeo. E aqui é esse tubozinho. Achei. Aqui. Então aqui é o Heat Pip, ou seja, é um tubo de calor. Ele é um tubinho fechado, com um pouco de líquido dentro, ou seja, o sol esquenta e o líquido vira um vapor e sobe. Que agora a gente vai ver aqui no vídeo. Lá em cima ele encosta na água e ele entrega esse calor. Esfria e vira um líquido de novo e desce. E recomeça. Então é um ciclo, sem parar. Sem bomba, sem energia. Então aqui o sol vem, aquece esse sistema, ele sobe, lá em cima ele encosta na água, né, entrega esse calor, e ele esfria. Aí ele vira líquido de novo e ele desce e recomeça todo esse ciclo novamente. Por conta disso, o tubo de vácuo ele alcança temperaturas bem mais altas que o coletor plano que a gente estava vendo aqui no que a gente viu mais cedo. Ou seja, nesse coletor solar de tubos de vácuo passa de 100 graus tranquilamente. Mas tem uma desvantagem. Ele é mais caro do que ele é mais caro e o vidro ele é muito mais frágil. Agora a gente vai aqui para o slide do debate. Coletor solar de tubos de vácuo. A pergunta é: se o tubo de vácuo é tão melhor, por que a maioria das casas brasileiras usa o coletor plano? Duas razões. A primeira, preço. O plano ele é muito mais barato. Segunda, e essa é a mais importante no Brasil. Na maior parte dos países, aliás, na maior parte do Brasil, faz muito calor. E se você quer uma água a 40, 50 graus para tomar banho, o coletor plano ele já dá conta com folga dessa temperatura. Ou seja, comprar um sistema que chega a uma temperatura de 120 graus para tomar um banho de 40 graus, a gente vai gastar dinheiro. É jogado fora. E aqui vai uma lição para a vida. Não só para energia solar. A melhor tecnologia não é a mais avançada. É a que resolve o seu problema pelo menor custo. Nesse vídeo a gente vai ver a diferença entre o plano e o tubo de vácuo. Vamos fechar essa parte com um resumo lado a lado, né? Basicamente aqui, o que
esse senhor está falando é que o coletor plano, ele é mais barato, ele é mais resistente, ele é mais simples de instalar e de achar peças para reposição. Ou seja, ele chega a temperaturas médias entre uns 60 e 80 graus e perde um rendimento no frio e no vento. É a escolha mais acertada para a maioria, para a maior parte do Brasil, tanto para banho, ou seja, ou para usos domésticos. O tubo a vácuo ele é muito mais caro e ele é muito frágil, mas ele é muito mais eficiente. Chega a temperaturas altas, acima de 100 graus. Ele funciona bem no frio, no vento e em dias nublados. E é uma escolha mais acertada para regiões serranas, lá para o sul do país. E para o uso de indústrias ou uso comercial, hotel, lavanderia ou restaurante. E aqui a gente vai para um debate. Agora pensa na sua cidade. Faz frio, venta muito, tem um dia mais nublado. Qual dos dois você indicaria? Pensa por 30 segundos aí. Por exemplo, aqui na minha cidade, aqui é mais quente, normalmente durante todo o ano. Venta muito pouco. Não tem uma resposta errada aqui, desde que você saiba justificar. Justificar é o que separa um chute de uma escolha técnica. Agora vamos aqui para um quiz de perguntas e resposta. Eu vou ler as perguntas e alternativas e depois eu volto para conferir. A principal diferença entre sistemas fotovoltaicos e sistemas solares térmicos é: letra A. Os fotovoltaicos usam calor para aquecer a água e os térmicos transformam a luz em eletricidade. B. Os fotovoltaicos transformam a luz solar em eletricidade e os térmicos utilizam o calor do sol para aquecer fluidos. C. Ambos funcionam exatamente da mesma forma, apenas com componentes diferentes. D. Os térmicos só funcionam em regiões frias e os fotovoltaicos apenas em regiões quentes. Reflita um pouquinho nesse quiz, nesse primeiro quiz. Principal diferença entre sistemas fotovoltaicos e sistemas solares térmicos é: letra A, letra B, C ou D. E a resposta certa é a letra B. Os fotovoltaicos transformam a luz solar em eletricidade e os térmicos utilizam o calor do sol para aquecer os fluidos. Repara que a letra A é a mesma coisa, só que está trocada. É uma pegadinha aí. A letra A, por exemplo, os fotovoltaicos usam calor para aquecer a água e os térmicos transformam a luz em eletricidade, ou seja, está trocado posição. Vamos aqui para o segundo quiz. Qual dos componentes abaixo é responsável por converter a corrente contínua gerada nos painéis fotovoltaicos em uma corrente alternada?
A. Tanque de armazenamento. B. Coletor solar. Ou C. Inversor. D. Ou tubo a vácuo. É a letra C, o inversor. Deixa eu explicar rapidinho aqui, porque isso vai voltar para a próxima aula. O painel fotovoltaico produz corrente contínua, que é o mesmo tipo de energia da pilha e da bateria do celular. Mas a tomada de nossas casas usa uma corrente alternada. São, vamos dizer que, dois idiomas diferentes. O inversor, ele é o tradutor entre os dois. Sem ele, a energia do painel não serviria para nada em nossas casas. Ou seja, é o inversor que transforma a energia contínua em energia alternada. Então guarda essa palavra inversor, que ela volta na próxima aula. Agora, a questão 3, quiz 3. Um sistema solar térmico, ele é mais comumente utilizado para A. Alimentar tomadas e eletrodomésticos de uma casa. B. Aquecer água para banho, piscinas ou ambientes. C. Produzir energia para ser vendida à rede elétrica. Ou D. Armazenar eletricidade como bateria. É a letra B. Um sistema solar térmico ele é mais comumente utilizado para aquecer a água para banho, piscinas ou ambientes. E olha que importante. O sistema térmico não liga tomada, não liga eletrodomésticos e não guarda eletricidade. Ele só faz uma coisa, e faz muito bem feito, e faz de graça, que é aquecer. Aquece água para banho, piscinas ou ambientes gerais. Agora vamos por quarto quiz. Sobre coletor solar plano e o coletor de tubo a vácuo. Assinale a alternativa correta. A. O coletor plano é mais eficiente em regiões frias e com pouco sol. B. O coletor de tubo a vácuo é mais simples e barato que o coletor plano. C. O coletor plano é indicado para aquecimento de água em temperaturas mais baixas, enquanto o tubo a vácuo alcança temperaturas mais altas por possuir melhor isolamento térmico. D. Ambos funcionam apenas em dias extremamente ensolarados. E a resposta é a letra C. O coletor plano ele é indicado para aquecimento de água em temperaturas mais baixas, enquanto o tubo a vácuo alcança temperaturas mais altas por possuir melhor isolamento térmico. Se você acertou essa pergunta, parabéns. É porque ela cobra exatamente aquela comparação que a gente já fez lá atrás, anteriormente. E aqui, eu vou passar uma atividade prática para você fazer com papel e lápis. Não precisa fazer agora, pode fazer depois. Com um colega com algum colega ou então com alguém da família. Atividade 1. Imagina que você está em uma cabana isolada, no meio do mato, sem energia elétrica. Em dupla ou em trio, desenhe no papel um sistema térmico para aquecer a água dessa cabana. Desenhe onde fica o coletor, onde fica o reservatório e por onde a água sobe e desce.
e explique por que vocês colocaram cada peça naquele lugar. Fio de ouro. Lembra do termosifão? O reservatório precisa ficar mais alto que o coletor. A segunda atividade. Faça uma lista de lugares onde um sistema solar térmico faria muita diferença. Eu começo com três para vocês pegarem a ideia. Uma escola, um hospital que lava roupa o dia inteiro, ou um clube com piscina aquecida. Agora pense em pelo menos mais 5 lugares na cidade de vocês. O legal dessa segunda atividade é perceber uma coisa: a energia solar térmica ela não é só uma coisa para as nossas casas. Ela é tanto para indústrias em geral, hotéis, lavanderia e restaurantes também. E na maioria desses lugares ninguém ainda usa, entende? Então é isso, a gente chegamos ao final dessa aula 4. Vamos relembrar aqui em 30 segundos o que a gente aprendeu aqui. Então existem dois jeitos de usar o sol: o fotovoltaico, que faz eletricidade, e o térmico, que faz calor. O térmico, ele é mais simples e ele é mais eficiente, mas só serve para esquentar. Ele tem três peças: o coletor, o reservatório e a caixa d'água. A água circula sozinha por termosifão sem a bomba. E existe dois tipos de coletor: o plano, que é o mais barato e ideal para o Brasil, que é um país quente, e o de tubo a vácuo, que ele é mais caro e ele é imbatível também no frio. Na próxima aula, a gente vai mudar essa chave. A gente vai aprender a medir tudo isso, corrente, tensão, e quanta energia o Sol entrega e quanto um painel realmente produz. Vai ter até conta para fazer, mas vai ser prático, vai ser contas simples. Então, muito obrigado por assistir e até a quinta aula.